Eu creio que uma coisa muito importante é nós termos a compreensão que o casamento também existe precisamente para nos colocar em crise. E tu concordarás comigo. Toda a pessoa que está casada pode não querer concordar comigo, mas ela no seu íntimo sabe que eu tenho razão, não é? Porque o casamento é da sua natureza colocar-nos em crise. Se alguém não quiser, ou se alguém tivesse a capacidade de antecipar qualquer hipótese de crise e evitá-la, certamente essa pessoa não casaria. Porque é muito mais seguro tu evitares crises não estando casado do que estando casado. Repara, também é acerca disto que o apóstolo Paulo fala no capítulo 7, na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, quando ele diz de uma maneira muito simples e quase senso comum, que é se alguém puder não casar, tanto melhor, porque há preocupações que não vai viver. Agora, isto também significa que noutro texto que o apóstolo Paulo escreve, muito importante, quando escreve aos Efésios, no capítulo 5, entre o verso 22 e o verso 33, uma das coisas que nós encontramos, e isso para mim no meu ministério tem sido significativo, no trabalho que eu e Ana Ruth fazemos, e com outros casais pastorais aqui na Igreja da Lapa, que é sempre ensinar a Igreja na medida em que, quando tu casas, o casamento é um plano de Deus para te colocar em crise para que tu deixes de ser a pessoa que eras quando casaste. O que é que eu quero dizer com isto? Se Deus quisesse que eu fosse sempre o mesmo, Ele não teria inventado o casamento para mim. Também é isso que tu encontras lá em Gênesis 2, naquela solidão, num mundo perfeito que ainda assim deixava Adão sozinho, não é? E essa solidão dele precisou de um elemento do tamanho de uma mulher para ele encontrar um deslumbramento que até aí não tinha encontrado, não é? Que ele bem se entreteve a dar nomes aos animais, mas quando Deus deu a oportunidade de ele ter uma mulher, ele diz, agora sim, não é? E há agora sim. Dar nomes aos animais tem graça, mas ter uma mulher, agora sim, esta é carne da minha carne, é osso do meu osso. Portanto, se Deus quisesse Adão igual, não lhe tinha criado uma mulher. Portanto, isto significa que o plano de Deus para o casamento é um plano intencional da crise certa para a nossa própria santificação. Quando eu casei com a Ana Ruth, eu fiz uma coisa incrível, que não tinha muita noção disso. Isso também significa que Deus tem sentido de humor, é por isso que ele inventou o casamento. Mas eu estava a prometer uma coisa na qual não tinha experiência nenhuma, eu estava a prometer fidelidade, e eu nunca tinha estado casado. Eu estava a prometer ser fiel, quando não tinha experiência nenhuma em fidelidade, para que naquele momento o Tiago, que estava a prometer fidelidade à Ana Ruth, tivesse de mudar e a Ana Ruth tivesse de mudar também. Porquê? Porque se eu me tivesse mantido o Tiago de 2002, foi quando eu a casei, eu esta hora não estava casado. Se a Ruth se tivesse mantido a Ana Ruth de 2002, nós não estávamos casados. Portanto, o casamento é o plano de Deus para nos enviar as crises certas para a nossa mudança, para o nosso aperfeiçoamento. E é por isso que o apóstolo Paulo, quando apresenta o que o casamento é, não é? Em Efésios 5, ele fala até no mistério, porque o casamento é um plano de Deus para nós vivermos, para nós coreografarmos o casamento entre a Igreja e Cristo. Portanto, voltando à pergunta, meu irmão Alex, o problema não é ter crises, o problema é, a questão não é ter crises, a questão é encarar as crises como um plano de Deus a favor da nossa santificação.